Paz do Senhor a todos, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Sou o pastor Davi, Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, e esse é o meu canal, o canal EBD Tessalônica. É um canal novo no YouTube e eu estou aqui pedindo a você, querido irmão, querida irmã, se inscreva nesse canal para nos ajudar. Se você sentir de Deus, se você gostar da mensagem que eu vou falar aqui, curte essa mensagem, compartilhe, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. No vídeo passado que nós falamos, nós começamos uma palavra concernente ao arrebatamento da igreja. Coloquei como parte 1, e hoje vou continuar falando sobre a parte 2 desta palavra. Esta palavra está baseada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Era Paulo tirando uma dúvida que estava existindo entre os tessalônicos, concernente aos irmãos que partia para a eternidade sem alcançar o arrebatamento da igreja. Eles achavam que essas pessoas que morressem, que estavam partindo para a eternidade antes do arrebatamento, não fazia mais parte do arrebatamento, não ia ser arrebatado. Porquanto Paulo começou a ensinar, dizendo que nós não precederemos os que dormem vão ressuscitar primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados no momento, no abrir e fechar de olho. Então, essa palavra, ela é dividida aqui em duas partes. Na primeira parte, glória a Deus, que eu comecei a falar, eu parei como será o arrebatamento da igreja. Então essa parte já foi gravada, mas vou dar continuidade aqui agora. Veja bem, portanto, o arrebatamento da igreja será um momento de grande alegria. Olha que coisa interessante, será um momento de grande alegria para os salvos. Isso é, para aqueles que se arrependeram de seus pecados, aceitaram o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, e está perseverando, porque ele diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, estão perseverando, será um dia de grande alegria para o salvo, e também um dia de terrível pavor para os ímpios. Os ímpios, aqueles que não aceitam, aqueles que não dá crédito na palavra que está escrita na Bíblia Sagrada. Os incrédulos serão surpreendidos por uma repentina destruição que virá sobre eles. Eles serão surpreendidos, Pois a Bíblia também diz que o arrebatamento da igreja será um evento visível, e glorioso. E o nosso Senhor virá em grande poder e glória nas nuvens. Você pode procurar as referências bíblicas em Mateus capítulo 24, versículo 30, Mateus capítulo 26, versículo 64, Marcos capítulo 13, versículo 26, Lucas capítulo 21, versículo 27, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, e a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Você pode procurar
essas referências, você vai entender melhor sobre o arrebatamento da igreja, como será o arrebatamento da igreja. Muito bem. Observamos aqui que o apóstolo Paulo, também você pode encontrar outra referência em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Observamos que o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que o momento do arrebatamento da igreja será tão estrondoso e grandioso, que dada a ordem, com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá do céu, né? O próprio Senhor Jesus descerá do céu. Possamos ver aqui a Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, diz assim: dizemos vós, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Olha que coisa interessante. E porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Paulo estava aqui advertindo os nossos irmãos de Tessalônica que não era necessário eles se escandalizarem pelos irmãos que partiam para a eternidade antes do arrebatamento da igreja. Porque se esses irmãos que partiu para a eternidade realmente estiver preparado, eles hão de ressuscitar primeiro, né? Olha só, nós não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Agora, após essa primeira ressurreição, em que os que dormiram em Cristo ressuscitarão, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Que significa que no momento em que o sepulcro se abrir, todos os sepulcros se abrir, que os que dormiram em Cristo sair da sepultura, né? Naquele momento nós seremos arrebatados juntamente com eles. Olha que coisa interessante, né? Juntamente com eles, e então estaremos encontrando o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vai ser assim o arrebatamento da igreja, né? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E é igual a 7 milésimos de um segundo, é num abrir e fechar de olho. Por isso que nós temos que estar preparado, porque naquele momento não tem como nos prepararmos, porque rapidamente o rapto da igreja acontece no milésimo de um segundo, em 7 milésimos de um segundo, no abrir e fechar de olho. Então nós observamos que, contudo, o próprio Jesus, em seu sermão escatológico, nos exorta a aguardar o maravilhoso dia do arrebatamento da igreja com muita vigilância, com muita diligência. Temos que estar preparado, vigiando, né? E com diligência nós precisamos esperar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observamos que na parábola das 10 virgens, né, enfatiza claramente esta questão. Lá no capítulo 25, nós observamos que eram 10 virgens que foram convidadas, escolhidas para ir
né, para a festa de casamento, onde eles iam aguardar a chegada do noivo. Observamos que ali está categoricamente nos trazendo uma advertência, porque as 10 virgens estavam ali, todas as 10 virgens com suas lâmpadas acesas, porém, de acordo com a palavra de Deus, 5 virgens não eram 5 virgens preparadas, não eram prudentes, né? Eram 5 virgens loucas que estavam ali junto com as prudentes, que se formavam as 10 virgens, porém as prudentes estavam preparadas. As prudentes estavam com as suas lâmpadas acesas, mas também com uma vasilha de azeite ao seu lado, porque se caso as suas lâmpadas viessem a apagar, elas tinham como repor o azeite, né, na lâmpada, para que a lâmpada não se apagasse, elas pudessem entrar para a festa. Porém, as loucas estavam também com as lâmpadas acesas, mas não estavam com azeite à parte em outra vasilha, para que no caso, se as suas lâmpadas apagassem, elas viessem a repor o azeite. A Bíblia diz que o noivo demorou para chegar, e à meia-noite ouviu-se um grito, alguém que disse: ei, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro dele. E todas as 10 virgens levantaram-se para ir ao encontro do esposo. Mas as loucas olharam, as suas lâmpadas estavam se apagando, elas não tinham como repor o azeite, porque não estavam preparadas. Por isso houve uma oportunidade para as prudentes entrar na festa, e a porta se fechou. E fechando a porta, ninguém mais poderia abrir, né? E quando chegou as demais, as 5 virgens loucas que tinham ido comprar azeite, bateu na porta, e o noivo disse: olha, eu não vos conheço, não sei de onde vocês não conheço vocês, né? Então elas não puderam entrar na festa. Observe só, mediante esta palavra, a Bíblia diz que quando Deus anunciou o dilúvio para Noé, Deus falou com Noé: é chegado a mim o fim de toda a carne, né? É chegado a mim o fim de toda a carne, eu vou destruir toda a carne com dilúvio, então faz para você uma arca de madeira. E ele começou a construir a arca. Ele teve que passar por uma pessoa caduca, uma pessoa que já não batia mais, né, com a sua mente, não estava mais funcionando normalmente. Ele começou a fazer a arca, sendo criticado, sendo zombado. Alguém criticando: onde que esse velho está caducando? Nunca choveu, como é que vai chover agora? Como que vai haver dilúvio? Que loucura é essa, construir um barco? Mas ele construiu, e quando terminou, ele entrou na arca, ele e a sua família, e os animais que a qual Deus fez com que eles entrassem na arca, e a arca se fechou. Aí não tinha mais como abrir a porta, não adiantava bater mais na porta. Porquanto, meus prezados irmãos, amigos, nós devemos almejar o dia do arrebatamento da igreja. Nós devemos desejar o dia do arrebatamento, né? Confortado na certeza de que Deus conduz a história para esse grande momento, em que desfrutaremos de nossa salvação em seu sentido mais pleno. Aleluia. Muito bem. Então nós observamos aqui que nós precisamos aguardar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejar esta vinda, esse momento, mas temos que estar preparados para quando chegar esse momento, nós possamos ser arrebatados para a nossa grande cidade, a Nova Jerusalém. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É uma palavra curta, porque é somente para finalizar o que eu já tinha começado no vídeo anterior. Glória a Deus.